Quando eu subi, que eu dei uma volta, que eu vi aquele monte de flash, eu falei, meu Deus do céu, que isso? E aí eu vi o Pelé segurando a taça. Quando eu vi o Pelé segurando a taça, eu tive vontade de chorar. Agora, Cafu, me conta o que tu sentiu, o que passou pela tua cabeça quando tu deu aquele beijinho na taça da Copa do Mundo, cara? Cara, a minha história foi muito engraçada no começo, antes de chegar na taça, né? Eu fui mandado embora 9 vezes. É? 9 vezes. Por 9 vezes as pessoas falaram pra mim que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era feio, que eu era magro, que eu era baixo, que meu cabelo era ruim. Bom, feio eles acertaram. Essa parte aí tem muita gente que discorda, viu? Eu imagino que sim. Tem gente que fala assim, quem foi que falou que você é feio? Eu falo, tá vendo? Alguém falou. Então, cara, e aí, se eu tivesse parado naquele tempo, pegado meu telefone, que não tinha, né? No dia de hoje. O treinador falou que eu sou magro, que eu sou velho, minhas pernas é finas, não vou ser jogador. Talvez eu teria um emprego no dia seguinte. Mas não. Eu não parei pra me lamentar porque o treinador falou que eu era magro. E porque ele me falou um não. Eu falei, um não pode ser maior do que eu quero. Um sim. Então, pra mim, todo mundo, antes de se transformar num jogador de futebol, tinha que passar por esses nãos. Então, toda vez que ele falava não, eu falava, não, vou correr atrás do sim. Mais uma etapa que eu tô mais uma vivendo. etapa que eu tô vivendo. Aí, só do São Paulo, eu fui mandado embora 4 vezes, mano. E nem por isso eu deixei de tentar. Jogando de lateral já? Jogando de lateral. Não, de meia. Eu nunca fui lateral. Exato. Meia, ponta, centroavante. Eu ia fazer teste nos clubes. Cada clube ia numa posição diferente para ver se os treinadores não me conheciam. Então, antes de dar um beijo, né, nessa taça, eu tive que passar por etapas até chegar lá. E tem uma frase que nós falamos lá embaixo, que é com uma simples palavra você muda a vida de uma pessoa. E com uma simples palavra, meu pai mudou minha vida e minha mãe. Porque todas as vezes que eu tomava um não, que eu chegava em casa, cabeça baixa, triste, olhava pro meu pai mineiro, né, alegre, sempre feliz. E aí, filhão, como é que foi a peneira hoje? Eu falava, pai, fui mandado embora. E eu falava com meu pai rindo, respondia rindo. Falava, filhão, fica tranquilo, essa barreira aí você vai superar. Então, por 9 vezes, o meu pai repetiu sempre a mesma coisa. São barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Eu falava, poxa, pai, mas que raio de barreiras são essas? Eu vou lá, eu treino, eu jogo e tô sempre sendo mandado embora e nunca dá certo. Meu pai falou, não, fica tranquilo, filho, um dia vai dar. Tu já era o Cafuringa nessa época aí? Não, era o Marquinhos ainda. Tá. E ele falava, meu filho, ó, um sim não pode ser, um não pode ser maior do que você quer, um sim. Um não pode definir quem é você. Ele só dava essas pílulas, sabe? Soltava essas pílulas, eu falava, e eu gosto dessas pílulas. Eu falava, caramba, é verdade. E fui. Aí um dia eu fui para Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba fez um jogo amistoso contra o São Paulo e nós passamos no teste nesse jogo amistoso, né? E por incrível que pareça, esse jogo amistoso que a gente tinha pedido tinha sido o São Paulo, porque o São Paulo já estava monitorando 3 jogadores de Itaquaquecetuba já há mais de anos, estava nos monitorando. Então, de lá eu fui para Itaquaquecetuba. Mas falando do meu pai, quando eu falo com uma simples palavra você muda a vida de uma pessoa, nesses 9 nãos, bastava um, que meu pai falasse assim, ó, vai trabalhar, eu teria ido trabalhar. Preciso de você em casa, eu teria ficado em casa. Você não vai ser jogador de futebol, eu não teria sido jogador de futebol. Desiste de tudo, eu teria desistido. Em nenhum momento meu pai duvidou da minha capacidade. E quando o São Paulo me aceitou Pouca gente pode falar isso, né? E pouca gente. E quando o São Paulo me aceitou na peneira para ser jogador de São Paulo, ele me deu uma ficha de inscrição para assinar. Ó, vocês passaram na peneira, eu estou resumindo bastante a história aqui, né? Vocês passaram na peneira, eu preciso que vocês assinem essa ficha de inscrição, porque vocês são menores de idade, assina pelos pais de vocês. Cara, eu peguei essa ficha de inscrição, todo feliz, fui para casa, coloquei minha chuteirinha debaixo do braço, esperei meu pai chegar do trabalho, servidor público meu pai, trabalhou na prefeitura há mais de anos. Falei, pai, fica aí que eu preciso falar com o senhor, eu tenho uma notícia para dar para o senhor, mas eu quero esperar a mãe chegar. Meu pai falou, e aí, filhão, o que foi? O que está acontecendo? Falei, não, pai, preciso dar uma notícia pro senhor. Meu pai, filhão. Falei, pai, credibilidade é tudo, fica tranquilo. E fui pra escola, na escola todo mundo feliz da vida, Cafu, pô, você vai ser jogador, a vizinhança toda, você vai ser jogador, o bairro inteiro, você vai ser jogador. Eu falei pros meus irmãos, pelo amor de Deus, cuida da vizinha pra ela não falar pra mãe que eu vou ser jogador, porque sabe aquela mulher que fala, ó, PVA do seu carro, hein? A conta de luz. Sabia tudo? Eu falei, pelo amor de Deus, segura ela. E eu esperei minha mãe chegar.
Quando minha mãe chegou, bateu na porta, eu corri para abrir a porta. Já tinha voltado da escola, meus irmãos tudo no cantinho lá, assim, escondido, né, para ver a notícia. Falei, minha mãe abriu a porta, falei, benção, mãe, Deus te abençoe, filho. Tá tudo bem, mãe? Ela, tá tudo bem, mãe. Como é que a senhora tá, mãe? Tô bem, meu filho. Minha mãe suada, uma morenona bonita, né? Meu filho, o que tá acontecendo? Preciso fazer a janta, acabei de voltar do trabalho, tô suado, tô cansado. Eu falei, eu sei, mãe, preciso falar com a senhora e com o pai junto. Aí minha mãe olhou pro meu pai olhou pra minha mãe, meu pai falou assim, minha mãe falou, ô Célio, tá tudo bem? Meu pai falou, Cleusa, não sei não, o Marco falou que ia falar comigo e com você junto, aconteceu alguma coisa. O que foi, meu filho? Falei, mãe, senta aí. Aí eu peguei a ficha de inscrição, coloquei aqui atrás, minha chuteirinha coloquei debaixo do braço, repeti a mesma cena que eu fiz 9 vezes, e eu fui até meu pai. Falei, pai, dessa vez sou eu que tenho que fazer uma pergunta pro senhor. Por quê? Que todas as vezes, as 9 vezes que eu cheguei perto do senhor e falei pro senhor que tinha sido mandado embora da peneira, que não tinha dado certo, em nenhum momento o senhor pediu para eu desistir, pediu para eu não jogar mais futebol, pediu para ajudar o senhor a trabalhar, pediu para eu ficar em casa. Em nenhum momento o senhor fez isso, pai. Por quê? Ele falou, filho, eu não sei por que você está me perguntando isso, mas uma coisa eu não tenho dúvida, de onde você pode chegar. Não tenho dúvida da sua capacidade e onde você pode chegar. Agora, eu não sei por que você está perguntando isso. Eu falei, pai, muito obrigado. Mãe, muito obrigado. Meu pai olhou para mim, obrigado por quê, filho? Uma simples palavra, o senhor mudou minha vida, pai. Como assim, filho? Não estou entendendo. Se qualquer uma dessas vezes o senhor tivesse falado para eu ir jogar bola, eu teria ido, não teria ido. Se qualquer uma dessas vezes o senhor tivesse falado se não vai dar certo, não teria dado certo. Se eu tivesse falado vai trabalhar, eu teria ido trabalhar. Olha, com uma simples palavra do senhor, o senhor mudou minha vida. O senhor fez com que eu acreditasse naquilo que eu queria, que era ser um jogador de futebol. Então, ó, a barreira acaba de ser superada. Quando o senhor assinar esse contrato e a mãe, eu vou ser um jogador de futebol. Isso é quinta, domingo eu vou jogar. Aí meu pai chorou, minha mãe chorou, meus irmãos entrou o bairro inteiro já fazendo festa, soltando fogos. Foi a partir daí que eu me transformei num jogador de futebol. Então, Maneiro. Isso tudo eu resumi para responder a sua pergunta. Quando eu beijei aquela taça, primeiro, o púlpito. Eu vi aquele púlpito, eu falei, caramba, meu. Bati lá, era vidro com os ferrinhos do lado. Eu falei, nossa, vidro com chuteira de trava. Eu bati assim, falei, quer saber, eu vou subir aqui. Aí eu falei pro Blatter, Mr. Blatter, segura que eu vou subir. Ele, não, capitão, não, por favor, não. Eu, sim, me vou subir, Ele, não, eu sim. Falei pro Ricardo Teixeira, presidente, segura que ele vai subir. Ele, Cafu, pelo amor de Deus, não faz isso. Falei, segura aí. E era vidro. Eu coloquei o joelho bem devagarzinho, com medo daquilo quebrar, e subi. Quando eu subi, que eu dei uma volta, que eu vi aquele monte de flash, eu falei, meu Deus do céu, que isso? E aí eu vi o Pelé segurando a taça. Quando eu vi o Pelé segurando a taça, eu tive vontade de chorar. Eu falei, caramba, olha que linda ela brilhando. E aí o Pelé ia me dar a taça, eu falei assim, Pelé, espera. Olha, eu mandei o Pelé esperar. Eu mandei o Pelé esperar. Quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, o que você falou pro Pelé, filho? Eu falei, eu mandei o Pelé esperar, pai. Ele falou, você tá louco? Eu falei, pai, eu nem sabia onde é que eu tava, nem sabia o que eu tava vindo. Quando o Pelé veio com a taça que eu queria subir, eu falei, Pelé, espera. Eu mandei o Pelé esperar. Meu pai falou, você é louco mesmo. Eu falei, sou. Quando ele me deu a taça, que parecia um bebê, eu peguei ela assim, parecendo um bebê, antes de dar o beijo nela, eu falei, caramba, pra quem não ia ser jogador de futebol, que não tinha condições de ser jogador de futebol, que as pessoas jamais acreditaram, que falaram não várias vezes, tá erguendo a taça de campeão do mundo, cara. Coisa que só 4 pessoas mais fizeram. Bellini, Mauro, Dunga e Carlos Alberto. E eu, representando o Jardim Irene, tô levantando a taça de campeão do mundo. Quando eu beijei, que eu levantei, eu falei... Sabe aquela sensação de dever cumprido? Nós somos campeões do mundo, cara. Nós somos campeões do mundo. E quando eu levantei a taça, que eu olhei pra baixo, nosso time não tava olhando pra cima. Eles estavam se abraçando. Essa foto é uma das fotos que eu tenho no meu museu. Tá todo mundo se abraçando enquanto eu tô erguendo a taça. Eu falei, olha que coisa mais linda, cara. Então, aquele momento é o momento que você fala, vale a pena. Vale a pena ser campeão do mundo. Vale a pena abdicar de tudo para que você possa ter um único objetivo, que é ser campeão do mundo. Vale a pena você ficar 45 dias concentrado com um único objetivo de ser campeão do mundo. Porque eu falei para todo mundo, gente, vocês não têm ideia do que é ser campeão do mundo. Eles acham que têm ideia do que é ser campeão do mundo. Não.
Quem não foi campeão do mundo não tem ideia do que é ser campeão do mundo. É o ápice para nós, cara. É tudo que qualquer jogador de futebol almeja. Ser campeão do mundo. Imagine ser campeão do mundo sendo capitão e levantando a taça. Representando aquele bairro lá no Jardim Irene, aquele famoso Jardim Irene que sempre me deu força. Cara, não tem sensação maior, melhor e mais importante do que você ser campeão do mundo. Eu imagino